toda a multidão. Acho bem mais. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui direto da Malton Solutions. Mais uma live para a gente bater um papo hoje sobre um assunto que no momento nos interessa muito a todos nós. Assim como o vírus existe no ar, existe aí um inimigo também, né, que está presente na nossa casa, nos espaços públicos, que é a renovação do ar que a gente respira. E hoje a gente vai receber um amigo muito querido, que é um empresário da área de automação industrial, automação predial, o Zé Carlos Carvalho. O Zé Carlos Carvalho a gente convidou para estar batendo papo com a gente sobre cuidados com a renovação do ar e segurança predial, segurança patrimonial, enfim, o Zé Carlos aí é um cara que é engenheiro mecânico, engenheiro de controle, automação, instrumentação industrial, enfim, vamos receber aqui o Zé Carlos para a gente começar. Novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantante. E aí, Zé, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu só não estou lhe escutando. Acho que aquele suportezinho aí tá fechando agora. Zé. Tá voltando. Pois é, fale alguma coisa aí para nós. Tô tentando falar aqui. Tá escutando? Agora sim, Beleza. agora sim. Tá beleza. Agora nós restabelecemos o nosso contato. Tá. Tudo bom, Zé beleza. Carlos? Tudo certinho aí? Tá me escutando bem? Escutando tranquilo. Beleza. Tá, legal. Então a gente queria dar início a essa live dessa noite aí, assim, te agradecendo publicamente, né, por dar esse tempo para nós aí, para a gente bater um papo sobre esse assunto, como eu estava falando, tão importante, né, Zé Carlos? Que às vezes a gente não dá muita atenção a isso, né? Que é a qualidade do ar, qualidade dos aparelhos, quer seja doméstico, quer seja industriais, ar-condicionado aí de shopping center, de centro de convenções. A gente vai falar um pouco aí sobre automação, que são alternativas viáveis para a questão de segurança dos prédios, né, Zé Carlos? Segurança de empresas. Então, a gente sabe que é um assunto muito técnico, mas eu acho que você é a pessoa certa para buscar esse equilíbrio entre o técnico e o importante e o que cada um de nós precisa ter de informação no nosso dia a dia, né, Zé Carlos? Beleza. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite, né, a todos vocês. Obrigado pela chamada, pela lembrança aí, né? Já que a gente fez o primeiro trabalho lá na Estação das Docas. Nós fizemos o trabalho lá na Estação das Docas. O primeiro trabalho a gente se conheceu lá, né? Já tinha o trabalho lá do Shopping Center, lá com o Aurélio Frizola. Lá, Aurélio Frizola. Isso, né? Lá do Shopping Center em Iguatemi. Já. Então, vem desde essa época aí, desenvolvendo esse trabalho na parte de automação de sistemas de ar-condicionado, né? Sistema da qualidade do ar. Começamos por lá, pelas grandes máquinas. Depois esse trabalho vem se estendendo, né, com a expansão da tecnologia. Hoje nós estamos numa era da indústria 4.0. A indústria 4.0 ela nos facilita o acesso, né? Facilita o acesso entre os equipamentos que eram advindos das indústrias, dos grandes centros. Hoje nós encontramos na parte residencial, né? Hoje nós vimos aí nos prédios residenciais a implantação do sistema inverter, né? Então esse sistema inverter fez com que
uma mutação e uma adaptação dos profissionais, porque antigamente os profissionais eram totalmente mecânicos. Hoje não, o profissional ele tem que ter Zé, eu acho que tem que mexer alguma coisa do som, ficou ruim novamente aí. Ficou ruim o som? Tem alguma coisa obstruindo aí o microfone do teu telefone. Tá. Agora Vou chegar voltou. mais próximo. Melhorou? Agora- Vou ficar mais agora- próximo aqui. Melhorou Aí, bastante. né? Melhorou muito. Ah, tá bom então. Essa Então coisa do vamos retomar. inverter que você estava falando aí, acho que é importante. A gente tem escutado muito isso. Como é que funciona? Que diferença é isso para o comum? Pois é, o sistema comum você tinha um motor estanque, né? Só ligava na chave e o motor acionava na mesma velocidade. Levava o compressor para uma única velocidade e a potência total da ventilação. Hoje, com o sistema inverter, você consegue dosar, ele consegue controlar a velocidade desse motor. Com isso, ele consegue diminuir o consumo de energia elétrica. Tá? Porém, para que isso funcione corretamente, nós temos que fazer um bom dimensionamento. Né? Se antigamente trabalhava com 9.000 BTUs, a necessidade do ambiente, em torno de 9.000 BTUs, hoje nós temos opções, está sendo extinta essa linha de 9.000 BTU, está quase o preço do junto de 12.000 BTU. Então é muito melhor você colocar um equipamento de 12.000 BTU, você tem aí em torno de 25% de carga, mas com isso você consegue dimensionar a energia. Você trabalha na medida necessária de energia, né? Então você tem uma eficiência energética também dentro desses equipamentos. Você pode observar que naquela classe, a classificação de eficiência energética dos equipamentos, o inverter encontra-se na zona de melhor conceito. Com certeza. Seria a zona A. Tá? Então, seria um ponto esse a nós identificar. Porém, tem uma outra situação, que é com relação à automação, principalmente o pessoal que ainda está na academia, né, está começando a iniciar o seu trabalho, tanto como técnico, quanto como engenheiros também, ou supervisores, tecnólogos. Tá? Nós temos aí a introdução que não exige só a parte mecânica. A formação ela tem que ser uma formação generalizada ou globalizada entre os equipamentos mecânicos, as funções mecânicas, as funções de eletrotécnica e as funções eletromecânicas e de eletrônica. Tá? E já está interligando com a internet, que seria o caso da indústria 4.0, ou indústria da domótica. Fala muito em domótica. O que é domótica? É uma divisão da linha da automação industrial que cuida de equipamentos residenciais. Um exemplo que nós podemos citar é você, com seu controle remoto, antes de chegar em casa, ou abrir a garagem do seu prédio, da sua casa, abrir a garagem, né? E já também ligar os equipamentos de ar-condicionado, de controle, abrir uma porta. Tá? Você coloca lá o que a gente chama o dedo duro, né? Quem tem filho ainda na idade de adolescência, coloca o dedo duro lá. A hora que ele entrou, fica registrado, né? E você tem todo esse relatório. Não adianta dizer, olha, estou chegando agora, como a gente fazia antigamente. O pai da gente fala, não, estou chegando agora. Não, estou saindo para comprar o pão, né? Lembra dessa história? Sem contar que já dá para saber pelo celular onde ele está, né, Zé? Pois é, né? Então tem todas essas vantagens. Então tem que juntar, né? Aglutinar toda essa tecnologia da internet e acoplar os equipamentos que eram totalmente mecânicos. Qual é a consequência que nós temos disso? Menores custos. Né? Menores custos dos equipamentos, se você for comparar em termos de dólar, né? Um equipamento hoje ficou muito mais barato. Hoje o equipamento no dólar aí a R$5, a gente compra um equipamento de ar-condicionado por $200. Antigamente o equipamento chegava em torno de $800, em média.
Então, com isso, você diminui o custo dessa aquisição e a distribuição, né? E a automação também fez com que, antigamente era tudo mecanizado, tudo manual. Hoje são tudo máquinas, tudo são máquinas que fazem a montagem desse equipamento, tudo robotizado. Isso diminui muito o custo e aumenta a produtividade. Esse é o objetivo da automação. Zé Carlos, me tira uma dúvida, eu vou aqui fazer uma pergunta que eu acho que você já me respondeu, mas para o público aqui, talvez ainda seja uma curiosidade. Com a pandemia, né, com a questão do vírus aí circulando por transmissão pessoal, por isso o uso da máscara como precaução, mas também já se escutou falar agora há pouco tempo que talvez o vírus tenha uma propagação pelo ar, né, que ele tenha uma certa flutuação dessas gotículas pelo ar também. Com isso, existem novas normas na fabricação de equipamentos, quer seja domésticos ou quer seja industriais para grandes empresas? Não, não, não. Isso aí até foi levado, assuntos de muitas mesas redondas dentro dos profissionais da área em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Os profissionais que são envolvidos nessa área são baseados em associações. Por exemplo, a ASHRAE é uma associação americana, é uma associação europeia. E no Brasil nós temos a ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Ar-Condicionado, de Ventilação e Ar-Condicionado. Tá? Então, houve reuniões, as mesas redondas, tá? Houveram várias mesas redondas, e tem os comitês. Os comitês, qualquer profissional pode participar do comitê. Tá? Então, quem é profissional, mesmo que seja aluno, vale também você ter a sua experiência que teve. Então, tudo vai ser levado em conta. Então, nós temos algum arranjo, algumas síntese dessas normas, que modificaram não equipamentos, mas sim adequação de comportamentos, tá? Dentre esses comportamentos que vão desde a manutenção até a utilização. Nós temos procedimentos de manutenção, hoje mudaram esses procedimentos, foram mais acirrados, com o envolvimento de EPIs. Tá? Hoje, se você chamar um técnico na sua residência, você pode exigir que ele tenha trabalhando de máscara, trabalhando de luvas, tá? E mantendo as devidas distâncias. Né? Em função de quê? Da função da propagação do vírus, da contaminação do vírus por causa da proliferação do ar. Hoje, quando nós falamos, né, tem pesquisa que já nos indica que nós geramos vários tipos de aerossóis, né, do ar. Então, dentro desses aerossóis, tem partículas pesadas e partículas muito minúsculas. Né? As partículas pesadas, elas caem, elas vão para o piso em torno até de uma distância de 1,5 metro, 1,5 metro, elas caem. O problema são as partículas em torno de 0,1 micro. Né? São partículas muito leves e ela fica em suspensão no ar. Então, por isso que foi a consenso de todas as normas internacionais, as normas nacionais, que a gente segue as normas internacionais também, que a utilização da barreira mecânica. E essa barreira mecânica é feita pelo uso de máscara, principalmente a máscara. Depois tem aquele tapa-face, né? Aquela proteção de transparente. Tá? Aquilo também é uma outra ajuda de proteção. Então, tudo isso aí são procedimentos que mudaram, mas que modificam não a máquina, em si a máquina, mas sim o comportamento das máquinas. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, numa residência. Tá? Uma residência. O que é aconselhável numa residência? Tem locais onde você fica o quarto totalmente fechado. O pessoal fica no ar-condicionado o dia todo.
e tem, às vezes, uma janela só de entrada de ar. Você tem que renovar esse ar condicionado, né? Por quê? Principalmente quem tem split. O que o split faz? Ele pega aquele ar do ambiente e recircula. Entra nele e recircula, vai resfriando. É o mesmo ar. Então, por quê? Se eu tiver pessoas falando num determinado ambiente, desse local, eu vou aglomerando mais vírus ali. A possibilidade de vírus. Se tem um sintomático, então a possibilidade de contaminação é muito grande. Por isso que é recomendado o quê? Liga o ar-condicionado, espera de 10 a 15 minutos, as janelas todas abertas, um ar ligado, para poder você retirar aquele ar que estava ali no ambiente e entrar o ar externo e você refrigerar, dar o conforto no ar, um outro ar mais renovado. Por isso que nós falamos de que a renovação é muito importante. Tá? Em locais fechados. Deixa eu contar um caso onde foi baseado toda essa pesquisa, que foi no primeiro caso daquele restaurante da China. Eles verificaram que onde foi infectado não era em todo as pessoas que foram infectadas, foram as pessoas que estavam num determinado local, na corrente do ar condicionado. Ou seja, o que é na corrente do ar condicionado? É na direção do fluxo de ar. Então, ali, aquela direção, ela pegou o vírus interno que estava sendo gerado naquele ambiente e fez circular ali. Aí vem aquele estigma de que o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado é que está a origem do vírus. Não. Não é no aparelho de ar-condicionado. Ele está na recirculação daquele ar que está ali, condicionado naquele ambiente. Tanto é que nessa mesma pesquisa foi identificado que outros locais do mesmo ambiente não ficaram infectados. E os próprios garçons também não ficaram infectados. Tá? Então, partiu-se daí o pressuposto de que nós temos que cuidar da renovação do ar para que esse ar, o tempo todo, passe um tempo recirculando, resfriando, depois abre as janelas. É gasto de energia? É gasto de energia. Nesse momento, nós não estamos falando de eficiência energética. Nós estamos falando de proteção. Né? Proteção contra esse vírus. Então, nós temos que... É um outro tipo de comportamento. Esqueçamos um pouco a eficiência energética, o cuidado em gastar menos energia, mas vamos cuidar mais da proteção. Então, é recomendado. Sim, pode. Não, eu só queria fazer, não querendo te atrapalhar, mas só para incluir aí uma informação também que seja importante, que a gente também não tem tanto cuidado com a limpeza do filtro do ar, né, Zé? Que agora vai ser fundamental isso também, né? Isso além da renovação. É uma limpeza, ela é importante. Você garante que a filtragem, por exemplo, a limpeza do ar, o vírus, ele não se detém tanto, principalmente em residência, ele não se detém tanto no equipamento de ar. Então, o que é recomendado? Tem umas outras literaturas que nós já vimos lá, recomendando que vamos passar biodegradável, fungicida, bactericidas na limpeza do ar-condicionado. Né? Nós tivemos uma reunião com alguns fabricantes de máquinas, de equipamentos, eles recomendaram: não passa nenhum fungicida, nenhum produto químico. Tá? Simplesmente é lavar em alta pressão. Lavar com aquela máquina, aquele jato, lava o equipamento, agora tem que lavar todo, desmontar, lavar todo. Isso uma vez a cada 6 meses, você fica bem protegido. O maior cuidado que nós temos é na aglomeração de pessoas e tentar recircular esse ar na aglomeração de pessoas. Tem outros exemplos que foram de pesquisas realizadas, que foram nos call centers.
a infecção por call center. Porque você tem um grande número de pessoas num determinado ambiente que está sendo refrigerado e não tem a preocupação da renovação do ar. Tá? Eles recomendam, a Associação Brasileira de Abrava recomenda que em restaurantes, call center, mantenham-se o ar refrigerado, porém ligado com as janelas abertas, pequenas janelas abertas, porque haja essa troca, tá? Haja essa troca de ar. Então é um custo maior de energia, sim, é um custo maior de energia, mas nós estamos hoje não pensando na proteção. E numa questão Deu para cultural responder? também, né, Zé? É uma questão cultural, acho que é uma questão de você se readaptar, né? Tem que fazer a nova readaptação. E exigir dos técnicos, né? Eu já tive ontem numa reunião com um cliente, um grande cliente, né? E que estava vendo um técnico dentro dessa grande empresa, técnico lavando sem máscara, sem a proteção da luva, né? Pegando no equipamento com a luva, sem luva. Então, isso é perigoso para ele. A proteção não é do equipamento, mas sim a proteção dele mesmo. Então, porque não era acostumado a fazer esse tipo de intervenção com todos esses EPIs. Agora, Zé Carlos, eu vou incitar aí, ainda nesse assunto, uma outra dúvida. Mesmo que você diga que não há necessidade de passar nenhum tipo de fungicida, produto químico na limpeza desse filtro, mas se nesse ar respirado, nesse local fechado, houver alguém que esteja com vírus e seja assintomático, nessa renovação do ar, na hora que você vai limpar esse filtro, não há um risco de contaminação nesse momento de limpeza desse filtro, Zé? Difícil. Porque, principalmente em split. Porque o split ele não capta o ar externo e joga para o ambiente. Né? Esses splits. Aqueles equipamentos de janela fazem isso. Né? Mas o split não. Hoje, o split, o que é que ele faz? Ele pega o ar que já está no ambiente, recicla. Suga do ambiente e recicla. E uma característica do vírus, o vírus não sobe, ele é mais pesado que o ar, a não ser os aerossóis. Mas o aerossóis, ele tem um limite, ele não sobe, ele não fica acima da emissão das gotículas, não fica acima. Ele fica no mesmo plano. Tá? Ele sobe ali em torno de 30 a 40 centímetros, ele não chega a subir para o sistema de filtragem. A preocupação mesmo é com a recirculação do ar no ambiente. Por exemplo, num hospital. Né? No hospital, onde está o maior índice de contaminação? Está ali naquele local do ambiente, onde o vírus circula, né? Onde as camas, quer dizer, você tem uma entrada de ar externo e uma saída de ar externo. O vírus circula por ali. Você não tem um controle de velocidade, muitas das vezes não tem um controle de velocidade do ar. Entra, sai rapidamente. Ali sim, tem que ter cuidado. Né? Cuidado. Então, o que é que a Anvisa exige hoje? Você tem um controle de velocidade desse ar nesses ambientes. Os ambientes, salas cirúrgicas, um ambiente onde fica o isolamento dos pacientes. Então, ali é o grande foco de contaminação. Nós temos alguns depoimentos de médicos que se contaminaram no local de repouso. Ora, você vem estressado daquele ambiente de isolamento, daquela carga de trabalho enorme, né? Estressante. Você vai e descansa, tem um sofá ali, se joga ali. Ali há uma infecção. Já até o ar poluído, você tem que ter uma renovação. Então, tem que ter, hoje, nos novos projetos, eu tenho uma assessoria da Trox, que é uma empresa que faz fornece equipamentos condicionados para sistemas de ambientes, né? Tanto ambientes cirúrgicos, hospitalares, ambientes de serviços,
ambientes tipo teatros, né? Então, o que é que se recomenda? Recomenda que você crie uma renovação de ar. Crie a renovação. Você faça circular aquele ar, que não seja de forma mecânica. Você entrou, né? Você entrou naquele ambiente, eu estou preocupado em que velocidade está aqui. Não, que seja de forma totalmente automática. Hoje, os novos projetos já têm exigido isso. Os hospitais mais antigos estão se adequando para essas novas condições, dessa nova norma da Anvisa. Que é uma norma, que é uma lei, deixa eu ver aqui, a 7256 de 2005, que está sendo em renovação. Teve uma renovação em 2014 e está com essa pandemia do Covid agora, ela está sendo refeita para que seja introduzido equipamentos de medição da qualidade desse ar. Também. Isa Carlos, semana passada nós tivemos aqui, você também participou da live com o Ribamar, do Teatro da Paz, né? E eu, naquela oportunidade, até fiz uma pergunta a ele, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que como é que aquele teatro que cabe, hoje não cabe mais, mas naquela época, há 50 anos, 100 anos atrás, cabiam mais de 1000 pessoas. Como é que era para você manter, primeiro, um clima agradável dentro do teatro, né? E como se renovava esse ar? E o Riba relembrou muito saudosamente das janelas de persiana, que hoje já não estão todas abertas, elas só existem na metade. Essa janela de persiana, na época, permitia essa renovação do ar, ao mesmo tempo que permitia uma ventilação, também tinha uma renovação mais imediata desse ar, num ambiente que tinham 1000 pessoas assistindo um espetáculo, né? Verdade. E tinha uma ventilação natural, né? O ar entrava pelas venezianas e tinha uma exaustão em cima da cúpula que fazia aquela renovação ali. Fazia com que o ar entrasse pelo teatro, circulasse, fizesse o papel dele de refrigeração. O ar é preguiçoso, né? Contra a barreira, ele para. Então, o que é que vocês têm que permitir que ele tenha livre acesso para que ele circule. E a sensação de conforto nós temos quando há a circulação do ar. Não adianta você abrir uma janela e manter a outra fechada. Eu me lembro que eu estava num projeto lá em Fortaleza, fazendo um shopping, e me hospedaram num hotel muito legal, né? Só que o hotel era cheio de janela na frente, da praia, porém esqueceram um detalhe, fecharam a janela de trás. A gente era obrigado a ligar o ar-condicionado. Aí o que é que fazia? A gente deixava a porta meio aberta e não precisava ligar o ar-condicionado, porque você dormia maravilhosamente. Apesar de já ter tomado uma, né? Aí dorme melhor ainda. Muito melhor. Não, mas são esses detalhes pequenos que o ar ele tem que ter um local de entrada para saber onde é a entrada do ar, né? Saber o norte do ar e qual a direção que ele deve tomar. Só dessa forma que a gente consegue uma boa ventilação. Os projetistas, deve ter algum projetista já aí, né, escutando, alguns que são parceiros nossos de fazer projeto, eles fazem o projeto mecânico e nós fazemos o projeto da adequação, da automação desses equipamentos. Então, esses conceitos advêm dos projetistas. Isa Carlos, e como que a gente agora passa a ter uma outra proporção quando a gente pensa em shopping centers, que há uma concentração gigante de pessoas, quando a gente pensa num centro de convenções, isso também vai passar por algum tipo de adaptação. Sim. Nesse cuidado, não é isso, Zé? Sim, hoje no shopping center, né? O que é que se recomenda? Eu tenho uma recomendação aqui da associação da ASHRAE, né? Que é a Associação Internacional de Ar-Condicionado, e ela está relatada na RENABRAVA, é uma instrução técnica que tem na RENABRAVA 09, que tem todas as recomendações. Dentre as recomendações, exige que nos grandes centros,
você ligue, se eu vou ter um evento, ligue esse evento a 2 horas, pelo menos, antes de iniciar esse evento. Ou seja, um exemplo que nós podemos trazer para a nossa região, shopping center. Há uma recomendação que ele ligue 2 horas antes da circulação. Existe uma recomendação que muito maior ainda, de não desligar o ar-condicionado. 24 horas ligado. Período. Hein? Durante a não abertura desligar ou... o ar-condicionado. Mas isso onera muito energia, né? Lógico. Um custo muito. Então, a recomendação mínima é que você desligue esse ar-condicionado pelo menos 2 horas depois e mantenha somente, desliga as máquinas e mantenha a circulação de ar. Com isso, os exaustores ficam totalmente abertos, tá? Que são os exaustores da renovação de ar, totalmente abertos, os dampers na maior velocidade, coloque ele na maior velocidade, para que haja circulação do ar. Quando eu entrar no outro dia, eu tenho um ar totalmente renovado. Isso você elimina muito. E essa renovação de ar tem que ser de pelo menos a cada 2 horas você abrir tudo isso aí e fazer a renovação do ar. Tá? Então é que eles não têm indícios de que no shopping center, os equipamentos do shopping center, eles não geram problema do vírus, não propagam o vírus. O que propaga são o ar recirculando. Por isso a importância de eu estar o tempo todo renovando esse ar. E muito importante, eu já vi instalações recentes, onde ele pega o ar externo, filtra esse ar externo, resfria, depois que joga para ser da máquina, nas máquinas de fazer a refrigeração total do ar. Com isso, você tem uma qualidade do ar muito melhor. São as caixas de mistura. Mas em vez de eu entrar com o ar diretamente, o ar externo, eu refrigero esse ar. Tá? Faz a refrigeração desse ar, aí você tem uma garantia muito grande da eficiência desse ar. Ei, Zé Carlos, eu queria mudar um pouco dessa questão do ar para um outro item que você também é especialista, é a questão da segurança. Tem tudo a ver com a questão do ar também, mas existe hoje uma questão também de segurança, não só na questão de contágio, mas na questão de convivência segura dentro de condomínios, de prédios, né, de próprio shopping. Há pouco tempo nós tivemos um episódio aqui no Marizal de um carro que pegou fogo no estacionamento, né, dentro do estacionamento, e que isso atingiu um andar inteiro do estacionamento e tiveram muito problema com isso, com o incêndio que se propagou. Né? O que se orienta nesse sentido? O que você tem para oferecer como solução dentro da automação, Zé? Hoje, inclusive, não é uma solução, é uma necessidade, é por norma. Hoje, né? Tem a Lei 14.788, em que, de seguranças prediais, onde trata da segurança, para essa situação de incêndios, você tem a escada pressurizada. O que é uma escada pressurizada? A escada pressurizada, se houver um sinistro, ela vai isolar os apartamentos, quer dizer, as unidades residenciais, ela isola para que o incêndio não seja propagado para dentro do shaft. Shaft é aquele túnel, né? Nós temos dentro do prédio, é o shaft ali. Então, ali tem camadas de ar, quantidade de ar ali que é jogado, que é inserido. Se houver um sinistro desse em determinado prédio, os sensores de alarme são detectados e esses sensores enviam o sinal para uma central computadorizada e essa central vai fazer com que ligar esses equipamentos de pressurização das escadas. Ou seja, o ar não consegue penetrar nas unidades residenciais. Né? Residenciais ou de trabalho também, né? Não consegue entrar, né, nesses locais. Então, existe um sincronismo entre esses equipamentos, esses detectores em cada andar
cada andar tem que ter o seu detector, e o sistema de automação ele vai identificar onde foi o sinistro, tá? Vai gerar, se houver uma detecção de alarme, ele gera o acionamento dessas escadas pressurizadas. Gerando esse ar de escada pressurizada, ele evita com que a fumaça se propague para dentro das outras unidades. Liberando a escada, o controle de acesso, a escada fica livre, você consegue evacuar do prédio, tá? Sem que haja a agressão da fumaça do incêndio. Tá? Então, hoje existe uma norma para isso. Porém, poucos prédios em Belém ainda conseguem ter essa adequação. Por quê? O que é que ocorre? Vem uma empresa e instala a central de incêndio. A central de incêndio, por norma, ela tem que ser uma central de incêndio tipo classe A. Porque tem dois tipos de centrais de incêndio, a classe A e a classe B. São as endereçáveis e as não endereçáveis. O que é endereçável? Endereçável, ela vem identificar exatamente o local onde está ocorrendo o sinistro. E naquele local é que ele vai injetar maior quantidade de ar pressurizado. Tá? Então, você tem que saber, tem que ter uma central tipo endereçável. Ora, por questão de custo, muitos dos prédios colocam centrais convencionais. Ou seja, tocou um alarme de incêndio, ele não sabe onde tocou. Ele não tem identificação, o sistema não tem identificação de que ocorreu o sinistro. Então, o que é que ocorre? Quando ele consegue acionar as câmaras de pressurização, ele aciona de uma vez a uma pressão muito alta. E o que é que ocorre? Você não consegue abrir as portas para ter acesso à saída da evacuação facilitada. Tá? Então, hoje, o Corpo de Bombeiro tem uma norma, que é uma instrução técnica, a Instrução Técnica 09, que determina quais são os procedimentos que devem ser efetuados, quais os tipos de sensores que você deve colocar, quais os tipos de procedimentos e a periodicidade de calibração desses procedimentos, para que, quando ocorrer realmente um sinistro, você não tenha esse problema de vítimas, né? Por falta da falha no sistema de automação ou no sistema de prevenção de incêndio. Tá? Então, essa mesma orientação cabe para hospitais também, Zé Carlos? Todos, para todos os tipos. No hospital, se houver um sinistro em determinada andar ou numa determinada faixa daquele prédio, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar o sistema de ar daquela área ali. Porque senão, aí ele passa a ser um vilão. Aí ele vai pegar a fumaça do incêndio e vai jogar para dentro dos ambientes. Então, a primeira coisa que se desliga é o sistema de ar-condicionado. E liga o sistema de pressurização de escada, para que eu tenha livre acesso no esvaziamento daquele local. Então, hoje, a norma hoje exige que tenha pessoal habilitado para fazer os testes de calibração desses sensores. Você tem que, nós chamamos de startup, ou na entrega da obra, tem que ter o profissional, vai envolver para fazer todos esses testes para poder liberar a obra, para poder dar o habite. E ocorre muitas falhas, olha, não funcionou isso, não funcionou aquilo. Então tem que ter uma adequação, maior cuidado nesse tipo de prevenção. Tá? Nós tivemos um problema aqui na nossa região de incêndio num prédio, né? Esse que foi aqui pela Avenida Nazaré. Né? O que é que ocorreu? A garagem, pouco ar de ventilação. Ora, se tem um sistema integrado de prevenção de incêndio, que nós chamamos de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, que é o SIDAI, esses elementos, ele acionariam os exaustores de fumaça.
que são exaustores especiais, são exaustores que estão ligados a um determinado gerador. Você desliga a energia elétrica do teu prédio e ele fica funcionando por geradores. Tá? E esse gerador, esses exaustores, são exaustores especiais, porque ele tem que resistir a alta temperatura. Então, tem normas que prevê isso aí. Só que, às vezes, você ainda não tem exigência do prédio. Isso me tira uma dúvida. Na verdade, rolou, eu não sei se isso é mito ou até que ponto tem fundo de verdade, mas esse prédio aqui no Marizal que pegou fogo, rolou uma história de que teria sido em função de álcool gel dentro do veículo, e isso aquecido poderia ter provocado um incêndio. A partir daí, começou-se a falar sobre essa preocupação de manter álcool em gel dentro do carro quando ele está fechado em alta temperatura, em algum local, isso tem algum risco. Isso tem algum fundo de verdade? Você sabe falar sobre isso ou não? Olha, eu já ouvi pesquisa, né, o próprio pessoal do bombeiro declarando que o álcool gel não pega fogo, nós chamamos, uma combustão espontânea, que nós chamamos, né, de pegar fogo sozinho, uma combustão espontânea. Não pega fogo dessa forma. Né? O álcool líquido, o álcool 70, pega fogo facilmente e é perigoso. O que é perigoso também do álcool gel é você estar trabalhando com fogo ali, que ele pega fogo facilmente também. E é um fogo invisível. Isso é perigoso. Já tem relato de que muitas pessoas tiveram queimadura. Mas não desse tipo de combustão espontânea, dele causar um incêndio. Foi alguma outra anormalidade, tem que aguardar o laudo do bombeiro, né? Eles que vão saber, que viram todo o acontecimento, ele tem como identificar, né? Que ocorreu o início desse sinistro. Mas o certo, por exemplo, se nós tivéssemos uma evacuação dessa fumaça todinha, você tinha evitado vários danos naquele prédio, né? Um combate ao incêndio também. Tanto é que tiveram que quebrar determinada região para que eu consiga o ar sair e gerar mais passagem ali para combate do incêndio. Em outras situações, que a gente utiliza, outra técnica que a gente utiliza muito em navio, navio tu não tem para onde ir, não tem, né? Fechar. O que é que se faz? O combate a incêndio é jogar gases neutros, né? O sistema detecta o incêndio na sala de máquina. Então você tem um tanque com gases neutros, né, que você joga para lá para eliminar o incêndio. Ocorre muito incêndio em navio, mas aí você é eliminado, você não tem toda essa amplitude do sinistro. Ele fica focado ali naquele ponto. E é um local bem agressivo. Se você entrar numa sala de máquina, né, de navios pequenos, você entra de 70 a 75 graus tranquilo. Isa Carlos, eu queria fazer uma outra provocação também. A questão da emissão de monóxido de carbono. Eu vi e li muita coisa nesse momento aí de pandemia, nesses 4 meses que nós estamos sendo obrigados a passar nesse isolamento, a diminuição, agora não que a coisa já está voltando mais ou menos à normalidade em termos de fluxo de pessoas nas ruas, mas nós tivemos uma grande diminuição de veículos, de fluxo de carros nas ruas, nas cidades, e por conseguinte a diminuição da emissão de monóxido de carbono. Existem algumas soluções domésticas também e industriais que também filtram esse ar para melhorar essa troca, essa qualidade do ar também, né, Zé? Porque a gente percebeu que as doenças respiratórias hoje elas estão aí em voga por conta desse cuidado do coronavírus. Isso é uma outra preocupação. Principalmente nós, né? Que estamos arrumados 60 para lá, né? Pois é. Como é que você orienta alguma solução nesse sentido em relação à poluição natural do ar?
Sim, é recomendado que nesse ambiente, hoje, a normatização, a Brava, a ABNT, né, e essa norma, a 7256, que está em revisão agora, ela vem exigindo que todos os shoppings, estacionamentos, tenham a sua medição de monóxido de carbono. Tá? De monóxido e de dióxido de carbono. Tá? Primeiro, a gente começa pela medição de dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é menos nocivo, né? Você só fica um pouco tonto, cansativo. Mas o monóxido de carbono ele é letal. Tá? Ele é letal. Você perde consciência e pode ir agravando doenças muito mais sérias, além de ser cancerígeno. Então, exige, hoje, nos hospitais principalmente, a Anvisa está exigindo bastante que você tenha a medição e a correção dos limites de monóxido de carbono. Eu não posso ir mais do que 100 ppm de monóxido de carbono. Eu acho que é 100 ppm, deixa eu ver uma recomendação aqui. Peguei a minha cola aqui, né? Olha, monóxido, 9 ppm. Durante 5 horas, o tempo máximo que eu posso estar exposto é de 9 ppm durante 5 horas. Então, o ideal é estar na faixa ali de 4, 5 ppm. Então, a recomendação que você tem nesses novos prédios, e na adequação desses novos prédios, que você mantenha essa supervisão. Não é só manter essa supervisão, a supervisão que a gente diz, olha, mede um dia e o técnico passa mais de um mês para fazer a medição. Não. É obrigado que você tenha a supervisão remota, a supervisão toda registrada no microcomputador lá. Então, eu tenho que ter um sistema de computação, de automação industrial, que nós denominamos de supervisórios. Esse supervisório tem que estar supervisionando todos esses pontos dos estacionamentos e dos corredores do shopping. Tem que fazer. Vai ser um custo que vai começar a implantar daqui mais 1 ano, 2 anos, há uma necessidade dessa supervisão, em função dessa consequência todinha desse número, quantidade de carros, né, que você tem no mercado, nas ruas. Isa Carlos, você, como especialista da área, você acha que nós, após pandemia, iremos adotar, a exemplo dos asiáticos, na maior parte, adotar como acessório obrigatório nas nossas saídas a partir de agora as máscaras? Elas chegaram para ficar ou você acha que elas vvão sumir? Não, acho que a máscara vai ter, pelo menos durante esses 2 anos, que nós não temos nenhuma definição de vacina, o grande instrumento que nós temos de proteção são esses cuidados especiais, né? Cuidados especiais que nós vamos ter e os procedimentos que vão ser usados. E a máscara é um dos grandes procedimentos que vai ser usado. Olha, lógico que já tem uma expansão tecnológica para a utilização das máquinas. A Unicamp desenvolveu um equipamento, um tecido, que ela vai colocar na parte intermediária das máquinas, que ela já vai matar o vírus, já vai matar o coronavírus. Então, já foram feitos os primeiros testes, está começando a ser industrializado isso. Porque os primeiros a ser utilizados vão ser os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que vão primeiros a receber esse tipo de proteção, né, porque eles estão mais expostos. Então, ele já vai matar o vírus. Eu vi também numa outra pesquisa, o pessoal da Trox falando que nos Estados Unidos também já vai ser criado uma câmara, um filtro, esses filtros que a gente coloca nos ar-condicionados, ou internamente os ar-condicionados industriais também têm os filtros também que são utilizados nas unidades médicas, né, nas unidades cirúrgicas, são filtros especiais. E nesses filtros vão conter esse tipo de componente, né, de tecido, tá? Vão ser imersos a tecnologia desse filtro
para quê? Além dele eliminar a barreira mecânica, ele também vai ter uma barreira microbiológica desses equipamentos. Tá? Hoje, o que a gente tem também uma evolução, que se discute muito, é a utilização do ultravioleta. Tá? Colocar um ultravioleta num prédio, por exemplo, na entrada de ar-condicionado. Porém, você tem que ter uma supervisão muito grande, porque o ultravioleta, ele atinge, ele queima a pele. Tá? Ele direcionado a determinada distância, ele pode ser agressivo à pele. Então, o que ele poderia estar, e ele não tem tanta eficiência no combate ao Covid. Por quê? Para que ele tenha tanta eficiência, é necessário que ele tenha um tempo de trâmite, percurso dentro do ultravioleta. Então, dentro de um ambiente grande, por exemplo, uma sala aí de 30 metros quadrados, tipo um ambiente de isolamento, você teria que encher aquilo de ultravioleta, né? Ou colocar na canalização. Porém, tem esse problema, que ele é muito mais agressivo do que o próprio vírus. Também ele pode causar danos na pele. Só fazendo mais uma complementação, por exemplo, já existe a robotização, nós vimos muito nos jornais, aí, né? Robôs substituindo pessoas no tratamento por ultravioleta. A desinfectação de robôs, a desinfectação de metrôs por ultravioleta. Porém, descobriu-se que havia resíduos que estaria sendo maléfico aos usuários daquele local. Então, por isso que foi eliminado. Mas é uma tecnologia que está disponível, tá? Mas ela tem que ter muito cuidado para que nós possamos utilizar. Como toda tecnologia, ela tem seus benefícios e a gente tem também seus que pode nos causar alguns danos. E Zé Carlos, essa questão de transporte público, até dentro do veículo mesmo particular, aviões, já há também dentro dessas novas normas, novas obrigações em relação a essa filtragem desse ar, não é isso? Sim, tanto na filtragem, coloca elementos, por exemplo, nós temos classificação dos filtros, né? Tem os filtros. De forma mais abrangente, tem os filtros com a granulometria maiores, tem os filtros de granulometria menores, e tem os filtros que passam micron só. São chamados de filtros absolutos. São os filtros que são utilizados em sistemas de UTIs, salas cirúrgicas, salas limpas, né? Então, tem os filtros que nós determinamos de filtros EPA. Né? EPA. Então, ele passa menor que 0,1. Esses filtros são caros. Então, estão sendo, principalmente nos aviões, estão sendo utilizadas essa nova tecnologia para fazer essa filtragem. Tá? Agora, em locais públicos, é a desinfecção normal mesmo, por bactericidas, ou pela água sanitária, que tem uma eficiência maior desses equipamentos. Mas nos aviões já existe a implantação de filtros e de aerossóis fungicidas que eles colocam. Tá? Mas dizem que, eu não sei da eficiência, né? A gente não vê caso da infecção do avião. Porém, o grande problema no avião é quando você decola. Quando você decola, você não tem a renovação. Você tem então, o que é que vai eliminar? Você vai eliminar pela filtragem, pelo direcionamento da filtragem. Porque durante o voo, você não tem como trocar o ar externo. Essa é a grande dificuldade. Né? Por isso que a obrigatoriedade de máscaras de maior poder de granulometria, filtragem. Tá? Trocar a máscara, a cada hora trocar a máscara, isso aí são procedimentos que você deve utilizar para evitar esse tipo de contaminação, principalmente naquele local. É um local bem denso, né? Então, muitas pessoas no
espaço muito reduzido. E uma diversidade que você não sabe de onde quem está contaminado quem não está. Né? Quem é um portador, quem não é portador. Ficou, Zé Carlos, ficou meio. O teu sinal não está muito bom. A imagem. Não, tá... o áudio? Não, o áudio e a imagem ficou bem truncado agora. A gente não está conseguindo te entender muito bem. Ah, tá. Melhorou aí? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, viu? Não, tá bem pixelizado a imagem e o áudio também ficou meio truncado. Pode ser em função do tempo de live, que a gente já vai passar para 3 minutos só, para a gente concluir esse nosso papo, que está muito bom, está maravilhoso. Eu acho que são informações fundamentais para todos nós, né? Para quem é da área, acaba tendo uma informação adicional. Para quem é leigo, como nós, dentro dessa área, eu acho que é sempre informação importante, né, para o nosso dia a dia. Né? A gente já preparando para esse novo normal que a gente vai passar a partir dessa pós-pandemia. E a gente percebe que, num papo que a gente teve antes e agora durante essa nossa live, Zé, você traz informações que são vitais assim, para a gente. Tanto na questão doméstica, com o trato com a nossa casa, que tem ar-condicionado, na questão da limpeza, dessa questão de abertura de janelas para renovar o ar, tanto na questão de cuidados com ambientes públicos, com grandes aglomerações, que a gente vai cada vez mais ter essa visão mais crítica, né, Zé Carlos? Desse processo onde a gente for agora ter esse cuidado, ou pelo menos conhecer como é que esse universo é processado, ou até para sermos atores participantes e cobrar soluções, quer seja dos empresários, quer seja do governo, né, não, Zé Carlos? Vai ser... Eu acho que a pandemia ela vai, não dos empresários do governo, mas cobrar de todos comportamentos totalmente diferentes. Né? Todos devem tomar a sua consciência de que existe um vírus e que os procedimentos devem ser renovados, devem ser idealizados, devem ser pensados. Não vamos levar pela aquela espontaneidade de dizer assim, olha, eu vou sair, vou tomar um ali como era com os amigos. Não. Vamos nos manter cautelosos. Né? Isso independentemente de governo, independentemente de empresariado, independentemente de normas. E olha, se normas dessem certo, os grandes centros de pesquisas, que são essas normas europeias, têm um nível de exigência muito grande. Porém, não adianta você fazer toda uma engenharia articulada dentro desses equipamentos, criar um sistema de automação, de robotização, se você não muda o comportamento das pessoas. Exatamente. Então, o grande ganho que nós vamos ter não vai ser de equipamentos. Lógico que a ciência está aí desenvolvendo, é o caso desses novos tecidos, né, que combatem o vírus, já mata o vírus, e o trâmite dele ali, e evitando de forma quase que natural, né? É um fungicida natural que eles desenvolveram, um polímero que foi desenvolvido. Então, a ciência tem sua importância. Tá? Mas o que vai dar lastro para que nós consigamos nos manter livres dessa pandemia são os comportamentos. Zé Carlos, 20 segundos, a gente está acabando. Muito obrigado a todos, obrigado a você. Eu queria agradecer também a todos. Vamos acabar. 10 segundos que o Instagram vai me permitir. Obrigado, Zé. Valeu, muito bem, até a próxima. Obrigado também. Que virá mais tranquila.